Nesse domingo saiu o último episódio da 10ª temporada de The Walking Dead. No entanto, eu não estou aqui para falar sobre esse episódio em especial, mas sim sobre todas as diferenças entre a série e os quadrinhos na saga dos Sussurradores. Essa longa história dos quadrinhos que possui muitas diferenças se formos comparar com tudo o que foi construído na série. E nós iremos ver todas essas diferenças agora. Se vamos falar de diferenças, é simplesmente impossível a gente não falar da importância do Carl Grimes para essa saga. Basicamente o conflito se inicia praticamente por causa dele. Isso até acontece na série, mas como vocês bem sabem, toda essa trama do Carlinhos foi adaptada para o Henry. Eu sei que é repetitivo eu ficar falando isso em praticamente todo o vídeo que eu posto de The Walking Dead nesse canal, mas cara, não tem como. O cara é muito importante nessa saga. Basicamente o conflito se inicia praticamente por causa dele. E isso até acontece na série, mas como vocês bem sabem, toda essa trama do Carlinhos foi adaptada para o Henry. Então, tudo que esse personagem viveu desde o início do período pós-salto temporal, onde ele estava querendo ir para Hilltop e o rei não gostando muito da ideia, ele se apaixonando pela Lydia e indo atrás dela, basicamente tudo isso que aconteceu na série com o Henry também aconteceu nas HQs, só que com a diferença gritante de que na realidade era o Carl que estava vivendo tudo aquilo. E claro, mesmo sendo uma coisa que a princípio é meio óbvia, é importante eu falar aqui que o Carl não morreu nas estacas. Aquela morte do Henry foi a morte do Ezequiel nos quadrinhos. Mas eu já falei disso em um vídeo aqui do canal, então se você quiser saber mais sobre isso, é só clicar no card que vai aparecer aí em cima. Se você acha que essas foram as únicas coisas que o Carl fez durante essa saga, você achou errado. Basicamente, durante a Batalha de Hilltop, que foi maravilhosamente bem adaptada na série, um grande acontecimento acabou ficando de fora. O primeiro motivo para isso ter acontecido foi porque a batalha acabou sendo cortada no meio. E o outro motivo, claro, é porque nós não temos o Carl. Enfim, choros à parte, esse acontecimento é marcado por uma grande tensão e foi um dos momentos que, quando eu li pela primeira vez, eu falei: acabou pro Carl. Dessa vez ele não escapa. Em resumo, quando a casa Burlington estava em chamas por causa do ataque dos Sussurradores, o Carl basicamente entra lá dentro para tentar salvar o pessoal. E meus caros, ele consegue. Para mim aquele momento era quase como se o próprio Robert Kirkman estivesse entregando nas mãos do Carl o protagonismo dos quadrinhos. Toma, garoto, chegou o seu momento, só brilha. Para mim era isso que estava acontecendo ali. Mas depois de um tempo a ficha vai caindo, você vai lembrando que o que você tá lendo é The Walking Dead, e como um instalar de dedos, toda aquela empolgação que você tava sentindo vira medo, porque tava bom demais pra ser verdade. E meus amigos, tava bom demais pra ser verdade. No fim, o Carl ficou praticamente confinado ali na casa em chamas, e pra ferrar ainda mais a situação, ele tava sendo sufocado pela fumaça. E cara, tudo despencando ao redor do Carl, e aí você fala: meu Deus, Carlinhos foi pro saco. Por sorte o Aaron, que também estava lá, acabou ajudando o Carl a sair da casa. No fim, ele não morreu, mas foi por muito pouco. Sinceramente eu acho que dava sim pra ter adaptado essa sequência mesmo sem o Carl. Cara, imagina uma cena dessas da casa pegando fogo, só que com a Judith ali no meio salvando geral. Claro, não precisava ter ela quase morrendo, até porque o nosso coraçãozinho não ia aguentar. Mas dava pra ter botado ela salvando uns 2 ou 3 figurantes ali no meio da casa em chamas. Só isso já era o suficiente pra botar o nosso coração na boca. Outra grande diferença das HQs é o Jesus. Esse personagem que acabou morrendo ali na introdução dos Sussurradores, nas HQs tá vivaço e foi inclusive um dos responsáveis pela morte do Beta. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco. Ainda sobre a morte do Jesus, ela acabou sendo um pouco frustrante porque esse personagem não fez nem metade do que ele era capaz. E acabou que ele não foi tão bem aproveitado como os outros, me fazendo sentir muita falta das suas piruetas. Bicho piruleta! Mas diferente da morte do Carl, essa morte serviu pelo menos para dar esse ar de periculosidade
para esses vilões. Resumindo, a morte dele foi útil para a narrativa, diferente da do Crawl. E sim, eu vou enfatizar isso o máximo que eu conseguir. Outra diferença das HQs, que não é de muita importância para a narrativa como um todo, mas acaba se justificando pelo modo de vida dos sussurradores e esse estilo animalesco que eles têm, é o lance dos homens estuprarem as mulheres do grupo. Isso acaba sendo bem pesado, e me corrijam se eu estiver errado, mas eu acredito que isso não foi adaptado para a série. Nos quadrinhos isso é evidenciado 2 vezes. A primeira acontece em uma conversa com a Lydia, logo depois que o menino Carl perdeu a sua virgindade. E basicamente nessa conversa, a Lydia fala sobre isso e como esse tipo de coisa é normal para eles. E o outro momento ocorreu com o próprio Negan, quando o mesmo, já com os sussurradores, presenciou essa cena. E meus amigos, o Negan ficou brabo. Porque como vocês bem sabem, o personagem tem princípios e ele não tolera esse tipo de coisa. Então, se isso tivesse acontecido, seria até incongruente pro personagem conseguir ficar ali, no meio daquelas pessoas durante tanto tempo. Inclusive é nesse momento dos quadrinhos que, depois de uma conversa, o Negan mata a Alpha. Aproveitando o momento, vamos falar da morte da Alpha. A forma como tudo foi construído na série até aquele derradeiro momento foi incrível. E se você acompanhou tudo, você com certeza se surpreendeu. Talvez não com a morte da Alpha, mas com certeza com a aliança Carol e Negan. Pois é, tudo o que aconteceu foi um plano arquitetado pela Carol. Foi ela que libertou o Negan da prisão e foi ela que desde o início pediu a cabeça da Alpha. E o Negan foi lá e fez o trabalho. Trabalho feito, suado, não muito difícil, mas trabalhoso. Essa morte foi um presente, não só para Carol, mas para todos aqueles que leram as HQs. Assim como eu disse lá naquele vídeo do Negan fodão do The Walking Dead, que já apareceu aqui nos cards, se eles seguissem as HQs, mais cabeças iriam rolar. E de fato, isso aconteceu. E foi da melhor maneira possível. Eles tinham um ponto contra, que era o fato de que a morte da Alpha não seria tão surpreendente quanto foi nas HQs, porque de fato, a gente já esperava. E meus amigos, eles driblaram isso com muita maestria quando eles revelaram que na verdade era a Carol que estava por trás de tudo. E uma cena que já estava chocante ficou ainda mais surpreendente com o plot final. Nas HQs, o Negan leva a cabeça pro Rick. Na série, nós não temos mais o Rick. Então eles tinham que adaptar com o que tinham. E meus amigos, esse é um daqueles momentos maravilhosos que eu prefiro mais o que aconteceu na série do que o que aconteceu nas HQs. Dessa vez eles adaptaram bem demais. E apesar de nas HQs mostrarem o Negan de fato cortando a cabeça da Alpha, todo o plot desenvolvido na série conseguiu tornar esse momento ainda mais épico. E claro, ver a cabeça da Alpha em uma estaca foi impagável. A próxima diferença desse vídeo é o Mar de Mortos. Apesar de o Mar de Mortos ter acontecido na série, ele não teve o glamour que teve nos quadrinhos. Na série, quando os zumbis invadiram Alexandria, faltou uma cena obrigatória, que era os zumbis se espremendo no portão de Alexandria e estourando a porra toda. Sério, como eu queria ver essa cena na série. E faltou. Nos quadrinhos, quando os zumbis estão para invadir Alexandria, o Rick, que é bem mais debilitado nessa saga e usa uma bengala para se mover por causa da luta dele lá com o Negan no final da guerra, acaba caindo no chão. E a cena que nós temos é a seguinte: os zumbis invadindo Alexandria, todo mundo correndo e o Rick ficando para trás. E naquele momento em que você menos espera por ele, ele surge para salvar o dia. Exatamente, meus amigos. O Negan salva o Rick. E juntos eles se refugiam dentro de uma casa, onde lá eles têm simplesmente um dos melhores diálogos das HQs. Foi um diálogo estilo Padre Gabriel e Negan no container, só que com um peso muito maior, porque quem tava ali com ele era o Rick. E sem contar que o negócio foi um pouco mais aprofundado, um bagulho épico, e é uma pena não termos isso na série. Agora vamos entrar na parte mais intrigante do vídeo, porque é onde eu falo das diferenças com relação aos eventos que ocorreram no último episódio da temporada, que foi lançado neste domingo.
O primeiro evento é a morte do Beta. E já aproveitando que estamos falando do Beta, uma coisa com relação a esse personagem que se diferencia em relação à série é a sua identidade. Quando o Beta matou a Gamma e ela acabou arrancando um pedaço da sua máscara, um sussurrador já apareceu ali do nada falando: Irmão, eu tô te reconhecendo. Eu sabia que tu não me era estranho, cara. Tu não é aquele grandão lá? O The Rock? Porra, assisti seus filmes tudo, cara. Ô Clay, traz o papel aqui. Pedir um autógrafo. Apesar disso ter sido engraçado, ou extremamente ridículo, infelizmente nem nas HQs e nem na série o Beta é o The Rock. O que é uma pena. Na realidade, na série o Beta é um cantor de country famoso, e eu achei genial a forma como eles revelaram isso, através do próprio Beta colocando uma de suas músicas para tocar enquanto atraía aquela horda de zumbis para aquele lugar. Aquilo foi muito legal. Na série, o personagem que reagiu àquela informação foi o Negan. O Negan olhou e falou: Porra, você sabe quem é aquele cara? Só que o Daryl estragou tudo e falou que era ninguém. Nos quadrinhos isso foi diferente, foi bem mais engraçado. Basicamente o que aconteceu lá foi que o Aaron e o Jesus acabaram dando de cara com o Beta em uma floresta. E o mesmo tentou atacar o Aaron enquanto ele estava dormindo. Só que o Jesus percebeu. E aí, meu amigo, o pau quebrou bonito. Em resumo, no fim, o Beta acabou levando um tiro, e aí o Aaron tirou a máscara dele, revelando assim o seu verdadeiro rosto e a sua identidade passada como um jogador de basquete famoso. Fazendo acontecer uma cena muito engraçada, que era o Beta praticamente morto, se levantando só pra dizer que não tem nome. Como disse o Jesus, isso que foi compromisso com o estilo de vida dos sussurradores. Na série, como vocês bem sabem, o Beta acabou sendo morto pelo Daryl, com 2 facas sendo enfiadas dentro do seu olho. E cara, ele com aquelas 2 facas dentro do olho, ele pega e tira as 2. Mano, eu já falei, caralho, o maluco é imortal. Essa cena teria sido muito mais épica se antes disso acontecer, tivesse acontecido um momento que é icônico das HQs. Antes de eu falar desse momento, que é certamente o meu momento favorito em toda a Guerra dos Sussurradores, se você está curtindo esse vídeo até o momento, deixa o seu like aí embaixo para fortalecer o canal. Eu sei que vocês não curtem muito quando eu posto vídeos de The Walking Dead aqui no canal, porque eu percebo pelos gráficos do Analytics. Porém, eu adoro essa série e amo os quadrinhos e sempre é um prazer pra mim poder falar sobre isso aqui no canal. Então, deixa o seu like aí embaixo porque o canal tá numa crescente tão bacana, cara. Então, deixa o seu like aí pra dar aquela força pra gente continuar crescendo. E claro, se este é o primeiro vídeo que você está vendo aqui, saiba você que eu não falo apenas de The Walking Dead neste canal. Aqui eu tô sempre trazendo várias séries e eu tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. Então se inscreva para dar aquela força. E agora o último evento que acabou não sendo adaptado para a série, mas era praticamente imprescindível para toda essa saga, é a Batalha do Campo Aberto. Nas HQs essa batalha aconteceu antes mesmo do ataque de Hilltop. Enquanto na série, esse ataque foi o primeiro. Infelizmente não tivemos uma batalha no mesmo estilo. O que nós tivemos na série foi uma fusão de várias das batalhas dos quadrinhos, como a Batalha do Campo Aberto, a invasão de Alexandria, que nós sentimos pelo acúmulo de zumbis ali no hospital, e o grupo da Andrea tentando afastar os zumbis. Basicamente eles fundiram tudo isso em um episódio só, e a impressão que eu tive é que foi tudo na correria. E cara, essa batalha em particular fez falta. Basicamente no auge dessa batalha, quando o pau tava comendo pra valer, o Dwight lança a Lucille pro Negan, e aí meu amigo, o Negan pega essa Lucille, mas com tanto gosto, que ele só bate com tudo nas costas do Beta. E ele bate a Lucille com tanta força nas costas do Beta, que ela quebra. Não, você não tá... Você tá entendendo que o Negan literalmente quebrou a Lucille em cima do Beta e o cara não morreu? Mano, Negan versus Beta era obrigatório. E sinceramente na série eu já não tinha mais tanta esperança que essa batalha fosse acontecer. Mas meu amigo, quando eu vi o Beta olhando pro Negan no meio daquela horda de zumbis, eu falei, é agora. Meu amigo, o bicho vai pegar.
É agora, me segura que o pau vai comer. Meu Deus do céu. E o que aconteceu? O Daryl chega lá e enfia as facas no olho do Beta. Eu acho que isso foi uma das coisas mais broxantes de The Walking Dead, cara. Porra, que custava colocar os caras numa trocação de soco, cara? Eu sei que a Lucille se perdeu, sabe-se lá Deus onde foi parar a Lucille. Mas o que custava botar o Negan trocando uns soquinhos ali com o Beta, cara? Uma trocação básica ali, porra, direita e esquerda. Cara, o que mais me chateia, cara, é que por 5 segundos eu esqueci de tudo e acreditei realmente que fosse acontecer um Negan versus Beta. Só que aí o Daryl chegou lá e estragou tudo. Pra mim essa cena foi preguiçosa. Não, ela foi simplesmente revoltante. E cara, essa batalha, Negan versus Beta, se tivesse acontecido, teria tornado esse episódio um dos melhores. Porque aquela cena final ali, que foi igualzinho aos quadrinhos, dos zumbis despencando no penhasco, foi poético, foi lindo. Mas aquela cena teria sido ainda mais épica se ao longo dela eu não estivesse pensando em como o Beta morreu com tanta facilidade. Enfim, eu não acho que esse episódio foi um dos piores da série, como eu vi muita gente comentando por aí. Eu acho que ele foi um episódio bom. Claro, não foi um episódio maravilhoso, mas foi um episódio bom. Ele foi meio corrido, o que acabou prejudicando. Mas agora mudando de assunto, uma coisa que aconteceu ali no final do episódio que foi bem foda e acaba nem se encaixando direito nesse vídeo porque nós estamos falando de diferenças e aquele momento foi praticamente idêntico ao que ocorreu nos quadrinhos, foi a introdução da nova ordem mundial. E agora nos resta esperar até que essa saga seja adaptada para a última temporada de The Walking Dead. Pois é, tá acabando.